Nesta semana, a China vive o seu evento político interno mais importante de todo o ano. As duas sessões juntam o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política Popular. Esses eventos, eles definem como que serão as discussões das principais demandas da sociedade chinesa, envolvendo minorias étnicas, empresários, associações de representantes civis e também os principais políticos do Partido Comunista Chinês. O evento, que é anual, dura cerca de 14 dias, começou na semana passada e agora segue aqui no Grande Salão do Povo em Beijing. Instituída antes mesmo que a própria fundação da República Popular da China, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês é o principal centro de debates sociais do gigante asiático. Atualmente, com mais de 2.100 membros, esse organismo consultivo político é o mais diverso de todo o país, porque ele excepcionalmente conta com o Partido Comunista Chinês em sua minoria. Afinal, dentro de seus 2.100 membros, ele também conta, por exemplo, com organizações populares, tais quais federações de mulheres, federações de ciência e tecnologia, federações industriais e também, principalmente, representantes de vários grupos. E aí se enquadram, por exemplo, representantes de grupos minoritários. Então, a China, que é um país de 55 minorias étnicas, está representando essas minorias nesse órgão. Mas qual a diferença, então, da conferência para o Congresso Nacional do Povo? Bom, são muitas, porque, na verdade, o Congresso Nacional do Povo, além de ser maior, ele conta com 2.900 membros, sendo o maior corpo legislativo de todo o planeta, ele também tem o poder de legislar. A conferência serve como um papel de debates, um papel de representação política, de ouvir as demandas populares e formular propostas que vão sim ser escutadas pelo Congresso, e aí o Congresso vai criar essas leis. O Congresso, ao contrário da conferência, tem em sua maioria imensa membros do Partido Comunista da China. As sessões plenárias acontecem aqui no terceiro andar, ali embaixo. E bom, elas vão se intercalando entre as sessões do Congresso e da Conferência Consultiva Política Popular. Eles, primeiramente, apresentam um relatório de trabalho de tudo o que foi feito ao longo do último ano, como se trata de uma sessão anual, e também apresentam propostas e medidas para o ano que se vem. Entre alguns dos temas trazidos pela conferência neste ano, está o fortalecimento do senso de comunidade entre os 56 grupos étnicos do país, promovendo a unidade e a solidariedade como pilares da modernização chinesa, e além disso, também o estabelecimento de um abrangente marco de proteção do patrimônio cultural, com melhorias nas leis e regulamentos. O presidente da conferência destacou que o órgão vai atuar para participar do processo deliberativo em 2025 e apresentar propostas e sugestões durante a formulação do próximo plano quinquenal, que se inicia no ano que vem. Já no Congresso Nacional do Povo, importantes anúncios foram feitos, como a meta de 5% de crescimento do PIB para 2025, tal qual ocorreu em 2024. Além disso, o governo chinês prometeu criar um fundo apoiado pelo Estado para incentivar a inovação tecnológica, que deve focar em inteligência artificial, tecnologia quântica e armazenamento de energia de hidrogênio. Esse fundo é esperado para atrair quase 1 trilhão de yuans, o que dá mais de 138 bilhões de dólares em capital nos próximos 20 anos por governos locais e também o setor privado. E por fim, mas não menos importante, a China também anunciou um aumento de 7,2% no Orçamento Nacional de Defesa para 2025, totalizando 1 trilhão 784 bilhões de yuans, o que dá mais de 249 bilhões de dólares. Mas não se engane, porque além desses grandes temas que atraem atenção global, as duas sessões também abordam temas que têm a ver com o dia a dia da população chinesa. Há outros tópicos que estão muito relacionados na vida cotidiana do povo chinês, que também valem a atenção dos veículos de imprensa ocidentais. Por exemplo, como o país lidar com o envelhecimento populacional, como o país promover a prosperidade comum e como o país impulsionar a transição verde e de baixo carbono. Eu acredito que esses tópicos têm um impacto profundo na vida dos cidadãos comuns e também valem a atenção dos veículos de imprensa ocidentais. E no fim eu gostaria de dizer que
a presença da mídia estrangeira também oferece ao governo chinês uma janela para conhecer, para entender as expectativas e até preocupações da comunidade internacional sobre o desenvolvimento da China. Eu acho que esse processo vai ajudar a promover o intercâmbio e até entendimento entre a China e os outros países. E além das reuniões plenárias, o período das duas sessões também é marcado por muitas coletivas de imprensa para esclarecimento do que está sendo discutido. E uma das mais marcantes deste ano foi a do Wang Yi, que é o chanceler da China, e ele abordou diversos temas que vão desde guerra na Ucrânia, relacionamento com a Rússia, tarifas dos Estados Unidos e até mesmo faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, que é também membro do Bureau Político do Partido Comunista da China, fez uma defesa enfática do multilateralismo autêntico. Ao mesmo tempo, ele defendeu uma diplomacia para a multipolaridade. Significa uma diplomacia que inclui todos os países, relações bilaterais corretas com os países com os quais a China se relaciona, ao mesmo tempo que uma diplomacia centrada nas instituições internacionais, principalmente na Organização das Nações Unidas, que, na concepção do ministro chinês das Relações Exteriores e a concepção vigente no Partido Comunista da China e no governo chinês, torna-se o eixo da ordem internacional. Ao mesmo tempo, ficou muito clara a opção da China por relações com os países do sul global, que é este fenômeno emergente do mundo contemporâneo. De maneira que eu acho que essas duas sessões ratificaram o papel da China no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, um papel de um país que garante a estabilidade do mundo, porque isso corresponde também ao próprio papel que a China desempenha na economia internacional. A China hoje é uma locomotiva da economia global. A China sustenta, a China puxa o crescimento global e, portanto, de maneira coerente com isso, a China tem um papel cada vez mais assertivo nas relações econômicas e, obviamente, também nas relações políticas. Conciliando sua estabilidade política com planejamento de longo prazo, desenvolvimento econômico, tecnológico e social, a China mostra que seguirá navegando para frente, mesmo enquanto os mares do resto do mundo seguem cada vez mais turbulentos. Guilherme Paladino, de Beijing, para o Brasil 247.